Nosso doutor já chegou, graças a Deus, né, doutor Wallace Miranda. Hoje a gente vai falar pra vocês, conversar sobre diabetes. Então vamos falar agora de diabetes, né, pra você que tá acompanhando o nosso programa. Pra você aí, de norte a sul, de leste a oeste, a gente vai trazer esse tema que você também aí sugeriu. A diabetes é uma condição de longa duração caracterizada pela concentração de açúcar no sangue. Nossa, Stefânia, isso é um problemão, né? Pois é, antigamente, assim que foi descoberto, que começou tudo, foi um grande problema, né? E quando essa concentração acontece por um longo período, aumenta-se aí os riscos para lesões em diversos órgãos e partes do corpo também. Coração, rins, olhos, os pés, né? Os vasos sanguíneos e nervos. E hoje, nessa semana, né, gente, a gente lembra que de 14 de novembro, como é o Dia Mundial aí da Diabetes, a gente traz hoje aqui, a gente recebe o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Dr. Wallace Miranda, que vai explicar pra gente muito mais aí sobre a diabetes, cuidados, prevenção, né, Dr. Wallace? E tudo que tem aí, que temos acerca desse assunto que ficou comum, mas não deixou de ser um assunto a ser debatido e um assunto importante e que temos que tomar sempre muito cuidado, né? Bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Stefânia. Muito obrigado. Pois é, a diabetes é essa patologia que ela tem um grande número de pessoas convivendo com diabetes. No Brasil, nós temos cerca de 16 milhões de pessoas convivendo com diabetes, muita gente. No mundo, mais de 500 milhões de pessoas. Aqui no nosso estado do Piauí, mais de 200 mil pessoas. E o que chama atenção, Stefânia, é que boa parte, um número grande, quase metade não sabe que tem a doença. Então, a pessoa está com a doença sem saber que tem a doença. Por que isso? Como você mesmo comentou, diabetes é caracterizado pelo açúcar no sangue, o açúcar alto no sangue. Só que quando está no início do diabetes, aquele valor que está um pouco alto, geralmente o paciente não vai apresentar sintomas. Não vai apresentar sintomas. Quando ele vai apresentar sintomas é quando está muito mais alto. Nesse caso, aí ele começa a urinar demais, se fazer mais xixi, acorda de madrugada para fazer xixi. Às vezes a pessoa não percebe durante o dia, porque está lá trabalhando, fazendo alguma coisa, mas à noite é aquela pessoa que acorda várias vezes para fazer xixi. Tem muita sede, certo? Então faz muito xixi, tem muita sede, tem muita fome, está no estado catabólico e está perdendo peso. Então, se a pessoa tem esses sintomas, ou seja, muito xixi, bebendo muita água, comendo muito, e mesmo comendo muito, perdendo peso. Então, essas características são as características principais. Alerta, né, doutor? Exatamente. Já liga um alerta. Já fica atento para isso. O detalhe é, para chegar nessa situação, tem que estar com açúcar bem alto no sangue. Então, o que é que a gente chama atenção? Hoje em dia, acima de 35 anos, antes era acima de 45, acima de 35 anos. Diminuiu. Né, todo mundo tem que fazer o exame para saber se tem ou não tem diabetes, mesmo se não sentir nada. Exame simples, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, são exames de sangue. Então, exame simples de sangue consegue descobrir isso. Abaixo de 35 anos, Stefânia, a gente deve fazer em quem? Em quem tem uma chance maior, um risco maior. Quem são as pessoas? É aquela pessoa que está acima do peso, sedentário, sem fazer atividade física. E quando a gente fala, Stefânia, acima do peso, nós temos mais da metade da população acima do peso. No Piauí... Obesos, doutor? Com excesso de peso e obesidade. Obesidade. Os dois. Aqui no Piauí, nós temos cerca de 55% das pessoas, 55% é um número muito grande, de pessoas que estão acima do peso. Então, se a pessoa está acima do peso, a pessoa não realiza atividade física, tem parentes com diabetes, teve diabetes gestacional, gordura no fígado, hipertensão arterial, tem que fazer exame para saber se também não tem diabetes. E cada vez mais comum, Stefânia, ter diabetes na idade mais nova. As nossas crianças... Isso que eu ia comentar, né, doutor? Que a diabetes ele já não está mais aparecendo só em adultos ou pessoas mais velhas, né, idosos. Crianças também. Crianças também. Cerca de mais ou menos 90% dos casos de diabetes, um pouco mais de 90%, é caracterizado pelo diabetes tipo 2. O tipo 2 é aquele que a pessoa tem uma resistência à insulina. O que seria isso? A pessoa tem um pâncreas, está produzindo insulina, só que a insulina não consegue ter sua ação adequada. O que é que o pâncreas faz? Produz mais insulina. Até que chega um momento que ele não consegue mais fazer esse contrapeso e aí acaba desandando e o açúcar sobe. Lembrando que a insulina é aquele hormônio que coloca essa glicose, esse açúcar para dentro da célula, certo? E existe também o tipo 1. O tipo 1 é aquele que o pâncreas, ele sofre uma agressão, geralmente do próprio organismo, e deixa de produzir insulina. Então, é aquele que precisa de insulina desde o início.
Então, a diferença principal... Diariamente está fazendo esse acompanhamento. Desde o início, aplicando insulina. O diabetes tipo 1 precisa de insulina desde o início. O diabetes tipo 2, ele tem uma resistência insulínica. Então, ele precisa de medicamento que controla essa resistência. Medicamentos, comprimidos, pode ser injetável também. Esse é o mais comum. É o muito mais comum, mais de 90% dos casos. Detalhe, que esse da resistência insulínica, geralmente ele está associado aos maus hábitos alimentares e falta de atividade física. Já ia perguntar para vocês, como é que é adquirido, se é hereditário ou se são maus hábitos. Isso. Tem um fator genético importante, se você tiver alguém na família com diabetes, você já tem uma chance maior, mas só que tem esse fator que a gente chama ambiental, do ambiente. Que fator ambiental é esse? É o que a gente coloca na boca, o que a gente come e a nossa atividade física, a falta da atividade física. Acontece, Stefania, que esse diabetes tipo 2, que antes era mais comum nos adultos, só nos adultos, cada vez mais a gente também está observando nas crianças e adolescentes. Além do diabetes tipo 1, que já aparece normalmente na criança e adolescente, a gente está observando esse diabetes que antes era chamado assim, o diabetes do adulto, ele está apresentando mais nas crianças e adolescentes. Também por causa do excesso de peso. Cada ano que passa, a gente tem um aumento muito grande de pessoas acima do peso. Então, a gente tem que começar a olhar de um jeito diferente para quem tem excesso de peso e obesidade. E às vezes também não só para quem tem excesso de peso e obesidade. Pessoas também falsas magras, né, doutor? Como exatamente. Popularmente dizendo, podem sim também ter a diabetes. Pode sim. Então, cuidar dos hábitos, ter hábitos de vida mais saudável para a gente prevenir melhor o diabetes. E evitar açúcar cedo demais para as crianças. Pois é, quando a gente pensa assim, qual alimento, qual seria o vilão, é complicado a gente falar em um vilão específico, certo? É complicado. Sim, porque, na realidade, tudo acaba virando açúcar, boa parte das alimentações. Então, existe açúcar simples, açúcar um pouco mais complexo. A dica que eu sempre dou é moderação. Moderação, até para o paciente diabético. O paciente às vezes diabético, ele pergunta, doutor, eu posso comer uma banana? Eu disse, não, a banana não tem problema nenhum, não pode comer o cacho de banana de uma vez só. Pode comer 5 bananas. Doutor, me disseram que melancia aumenta muito o diabetes. Depende, vai comer a melancia toda? Então, tudo tem um bom senso. Para a gente não colocar determinados alimentos como vilões. Vilões, né? Isso. O que eu posso falar de maneira também bem didática seria o seguinte. Vamos procurar comer comida mais natural. Industrializada geralmente tem alguma coisinha a mais, acaba prejudicando um pouco mais, certo? Doutor, os sintomas da diabetes tipo 1 para o tipo 2 são diferentes? Ou é basicamente as mesmas coisas que as pessoas possam sentir? O principal detalhe que muda é que, como o tipo 1 é aquela coisa que perdeu a ação da insulina, a insulina não está mais sendo produzida, é uma coisa que chama mais atenção. Então, o paciente que tem diabetes, tipo, ele sabe quando começou o diabetes. A diferença é essa, por exemplo, o tipo 2 é aquele que eu falei, vai se arrastando. O tipo 1 não, sabe quando começou. Geralmente você pergunta assim, desde quando você tem diabetes? O paciente que tem tipo 1, ele fala, tenho diabetes desde uns 8 anos de idade. Não, tenho diabetes desde 10 anos de idade e 6 meses. Ele sabe, foi no ano tal e mês tal. O diabetes tipo 2, não. Então, o diabetes tipo 2 é aquele que eu vou falando, né? É aquela coisa arrastada, a pessoa não sabe, é uma resistência insulínica. Doutor, mais ou menos uns 4 anos que eu descobri que tenho. Geralmente ele já tem há mais tempo. Então, as pessoas passam meses até anos sem saber que tem o diabetes. Doutor, e a pessoa que não sabe que tem diabetes, pode ser um risco muito grande de chegar até a morte? É um risco de ter as complicações. E aí a gente pode dividir nas complicações de maneira também mais didática, as complicações macrovasculares e microvasculares. Essas macrovasculares é o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. E as microvasculares seriam exatamente a retinopatia, nefropatia e neuropatia. Retinopatia, principal causa de cegueira no mundo, diabetes. Principal causa de amputação não traumática de membros, diabetes. Principal causa de falência renal, levando a hemodiálise no mundo, diabetes. Diabetes junto com a hipertensão, mas o diabetes está lá também como uma dessas principais causas da falência renal. Então, se a gente tem essas complicações, sabe que a principal causa de diabetes a gente tem que ter essa modificação do estilo de vida, tem que ter uma atividade física, reforço novamente, a gente tem que mudar os nossos hábitos. A Nathaniele está até perguntando se a atividade física reduz a diabetes e ela está perguntando também a diferença do açúcar demeraro e o açúcar mascavo. Está perguntando se é a mesma coisa e qual o mais indicado. Pronto, maravilha. Com relação à atividade física, o músculo é como se fosse a nossa usina. Se você trabalha o músculo, se você exercita o músculo, ele vai comendo mais aquela glicose.
Então, se a pessoa faz atividade física, ajuda a controlar o diabetes sim. Com relação ao tipo de açúcar, colocaria ainda o açúcar branco, que ela não colocou, né? Ela falou do demerara e do mascavo, né? Tem uma onda de coisas falando que é a mesma coisa, uns dizem que é diferente, outros dizem que não. Eles têm as diferenças, mas o grande detalhe é às vezes que a pessoa pensa, não, esse açúcar aqui ele é um pouco mais saudável, a pessoa faz o quê? Coloca mais. Então é aquela coisa, sempre ter aquela ponderação. Mas qual a diferença entre eles? O mascavo é aquele mais natural, digamos assim, daquela da rapadura mesmo. Se a pessoa pegar uma rapadura e raspar a rapadura... Não tem tantos processos, né, Exatamente. Então o mascavo ele tem menos processo, como ele tem menos processo, ele tem mais vitaminas, mais minerais. O demerara seria já com algum processamento. Se você observar o demerara, o cristal já começa a ficar um pouquinho mais claro, fininho, mais fininho, exatamente. Aí quando você vai para o açúcar branco, ele é mais fininho ainda e branco, como o próprio nome fala. Então, ele tem menos minerais, tem menos vitaminas, certo? Até quando você vai dissolver, ele dissolve mais fácil. Certo? Então o outro tem um pouquinho mais de fibra ainda tem um pouquinho mais de fibra ainda o mascavo. Então o mascavo é aquela rapadura que a pessoa raspa a rapadura, certo? Seria mais ou menos assim, para a pessoa pensar, não teve nenhum processamento praticamente. Então hoje em dia, quanto mais processado pior também é. Mas novamente, ele não chega a ser o vilão. Porque se a gente pensar que o açúcar branco é o vilão e o demerara não é, a pessoa vai colocar meia xícara de mascavo para poder vai tomar o leite dele, aí não dá certo. Kelma, um beijo para você também assistindo o nosso programa. Bom dia, Stefania, sou sua fã, adoro o programa, assisto todos os dias. Ela está perguntando por que a pessoa com diabetes demora mais a cicatrização. Pronto. O detalhe da cicatrização, ele precisa ter uma circulação adequada, precisa ter uma defesa adequada. O paciente com diabetes ele já tem uma certa imunidade diminuída, já tem um problema assim, vascular. Então, naquele paciente que está um diabetes mais descontrolado, cicatrização é pior, até para cirurgia. Se a pessoa estiver com diabetes controlado, não é indicado fazer a cirurgia, por exemplo. Então, a gente tem que ter uns cuidados a mais, porque a infecção em si também acaba piorando o diabetes. Então, aquele processo de cicatrização, a pessoa furou o dedo. Tem outro detalhe também, da parte da neuropatia. O paciente, ele não sente. Então, tem paciente... Não sente. Em algumas situações, pode não sentir. Tem uns que sentem dor demais. Aí, já teve paciente meu que ele pisou no prego, certo? Passou o dia todo com o prego enfiado. Caramba! Sem perceber. Sem sentir dor nem nada. Só foi perceber, Stefania, quando foi tomar banho novamente. Que aí olhou e tinha um prego enfiado no pé. Ou seja, quem tem diabetes tem que olhar o pé todo dia. Se a pessoa já tem aquele calo no pé, local de calo é local de maior pressão. Então já tem que ter uma avaliação por geralmente a enfermeira, que é especialista mais de pé. A gente já até falou aqui de pé diabético, já falamos aqui. Tem enfermeira especialista nisso, então para poder analisar aquele pé, para ver se é região de calosidade, porque onde tem calo, tem maior pressão. Onde tem maior pressão, tem uma chance maior de ulceração, que seria a ferida. Além disso, um pé que já tem esses calos, é um pé que deve ter uma neuropatia a mais, aí tem esse paciente que não sente direito, então ele vai pisar num prego, vai ficar com aquele prego o dia todo, quando vai ver já tem uma infecção grande. Paciente mais idoso, certo? Então, todos os cuidados, um calçado tem que ser um calçado que não seja, aperta tanto. Mulher geralmente gosta do quê? Salto. Aí salto ele acaba apertando aquele salto mais bico fino, aí vai dar pressão onde? Nos dois lados, né? Na parte de cima ainda. Então, todos esses detalhes, eles têm que ser bem analisados. Ou seja, complicações, é uma patologia que a gente tem que olhar bem com bastante cuidado. Amplamente. Tá? E a gente preparou um vídeo também para compartilhar com vocês aí de casa. Vamos ver? Tá pronto? Pode colocar aí, meninos, pra gente compartilhar também. Para caracterizar mais ainda o que a gente está pontuando aqui com o Dr. Wallace. Pode soltar. Você sabia que metade das pessoas que têm diabetes desconhece que tem a doença? Por isso é muito importante que a realização de exames periódicos faça parte do seu autocuidado. O estágio de
voltar a nossa conversa com o doutor, a gente está aqui com a Paty, que já está aqui preparada. Suplementação, doutor, ajuda também a gente nessa corrida aí na qualidade de vida? Com certeza, em algumas situações, né, vai depender muito do objetivo do paciente, que é o que o paciente deseja. Puxando em específico lá do diabetes, né, às vezes o paciente até pergunta, doutor, posso suplementar, tal? Pode. Ajustando direito na alimentação, vai até ajudar a controlar melhor o diabetes. Ah, é, doutor? Então teria o horário adequado, teria o suplemento adequado. Então, o whey protein, por exemplo, poderia ser colocado? Poderia. Aí ajustar isso daí com o quê? Com atividade física, alinhar direitinho com o nutricionista. Então, fazendo tudo correto, é possível sim. Alinhando todos os profissionais, né? Junto à possível. qualidade de vida. Eu quero mandar um abraço para a Silvana de Timon, que está assistindo a gente. E pergunta de telespectador aqui hoje com o doutor Wallace, falando sobre diabetes, viu, gente? Doutor, o Francisco está perguntando aqui, lá do Vale Quem Tem, quais os sintomas da diabetes e o que a gente sente quando a diabetes está alta e qual o nível de diabetes que é perigoso. Francisco, muito boa pergunta, né? Então, os sintomas principais, quando está mais elevado, é exatamente o xixi demais, ou seja, fazendo muito xixi, bebendo muita água, perdendo peso e comendo mais, daquela fome incontrolável. E com relação aos níveis, os níveis adequados, em jejum até 130, certo? Em jejum até 130 e após as refeições, após o almoço, após o jantar, até 160, 180, isso de glicemia. Isso para quem tem diabetes, tá certo? Então esses são os níveis que a gente considera mais controlados. Doutor, aqui tem outra pergunta. A telespectadora deixa eu ver aqui. É a Doraci. Ela estava dizendo que estava pré-diabética e depois conseguiu baixar para 79 a diabetes dela. O que é essa questão de pré-diabética? Pré-diabetes é aquela pessoa que não tem diabetes ainda, não tem um diagnóstico, não tem critérios para fechar diabetes, mas também não está normal. No caso, esse pré-diabetes que tem uma chance maior de evoluir para diabetes, a gente tem como reverter a situação. Provavelmente foi o que aconteceu com ela. E o que é que a gente deve fazer para reverter a situação? A atividade física, a alimentação adequada, perder peso. Então, a meta de perda de peso é mais ou menos de uns 10%. Aquela pessoa que está lá com seus 90 quilos, seria chegar lá perto de 80, a pessoa que tem seus 80 quilos, chega lá perto de 72, tem 73, então perder 10% do peso já seria um ponto importante, uma meta importante para aquela pessoa que tem pré-diabetes deixar de ter pré-diabetes, ficar nos valores normais. Sempre lembrando que se a pessoa voltar a ganhar peso de novo, aí aumenta de novo de ficar com diabetes. Tá aí, doutor Wallace, aqui temos muito mais perguntas, doutor Wallace precisa sair, né? Tem outra querida aqui que tá falando que tá fazendo atividade física, mas tá muito baixo astral, porque a diabetes está maltratando muito ela. Ela diz que já tem há mais de 20 anos que ela possui e tem 55 anos. E ela tá fazendo regime, academia, mas a diabetes ainda é muito insistente. Então, nesse caso aí, tem que ajustar a medicação. Ajustar a medicação, isso, né, doutor? A gente tem hoje vários medicamentos para diabetes, vários medicamentos. A insulina, ela foi descoberta mais ou menos 100 anos atrás. Por isso que a data 14 de novembro é a data do Mundial do Diabetes, que é exatamente a data de aniversário do pesquisador que descobriu a insulina, Frederick Banting. Ele descobriu a insulina em 1921, certo? E a data de aniversário dele, o dia que ele nasceu, foi exatamente 14 de novembro, foi 1891 é que ele nasceu. Por isso que é essa data. De lá para cá, primeira coisa, antes daí, todo mundo que tinha diabetes sabia que estava decretado uma certa sentença, exatamente, porque foi o primeiro medicamento que conseguiu se isolar inicialmente de cachorro, depois de porco, tal, tudo mais. E, após isso, então, teve-se um tratamento, insulina. Então, a insulina foi o primeiro tratamento que existiu para diabetes. Depois, lá pela década de 50 e 60, várias medicações orais. Então, hoje, nós temos vários tratamentos, né, vários. Então, nesse caso, ela está fazendo tudo direitinho, o diabetes ainda está alto, tem que ajustar o tratamento. Então, procura um médico, procura o Dr. Wallace, coloque aí o Instagram do Dr. Wallace. Quero agradecer você por ter vindo hoje. Sei que a agenda é lotada, mas é super importante também, além da gente incentivar a qualidade de vida, falar sobre um assunto importante e que acomete a tantas pessoas, né, doutor? Exatamente. Então, muito obrigada. Muito obrigado. Tenha um excelente dia, tá bom? Também. Gente, mais informação e se você quiser, bora se cuidar, se prevenir, né, doutor? Tá aí no Instagram do Dr. Wallace para você já entrar em contato também. Ele tá sempre compartilhando aí dicas importantes para o seu dia a dia e melhor qualidade de vida. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado.